Olá, meus amados do Facebook, do YouTube. Chegou a hora da denúncia. Estou tão bravo aí que eu estou denunciando os hinos da APA cristã, que de cristãs até o nome. Então, meus amados, chegou mais uma vez, vamos denunciar mais um hino aí, né? O hino que nós vamos denunciar hoje, se você tiver um harpa aí, você pode pegar, né? O hino da harpa que nós vamos denunciar hoje é o de número 139. O título do hino é Jesus, meu eterno Redentor. Esse é o título do hino. Então nós vamos denunciar esse hino. Mas daqui a pouquinho, primeiro eu quero compartilhar uma palavrinha com você. Meus amados, em primeiro lugar, você que acostuma participar junto comigo aos domingos de manhã, às 8 horas da manhã, onde a gente serve um banquete, né, para as pessoas, para mim e para todo mundo que assiste, né, tem aprendido o Evangelho da Graça, o Evangelho que te salva. Salva de quê? Para a vida eterna? Não, porque da vida eterna é quem volta para Deus é o nosso espírito, e ele já veio do céu com essa garantia de voltar. Então o espírito não se perde, ele já veio do céu com a garantia de volta. Então salva de quê? Salva do engano, desses enganadores que tem por aí. Salva do engano. Então, meus amados, você que tem acostumado aos domingos, 8 horas da manhã, participar junto comigo, um pãozinho fresquinho na hora ali, né? Então eu quero falar para você que nesse domingo, talvez você não vai acompanhar porque é um pouco mais cedo. Vai ver, você gosta de ficar dormindo até um pouco mais tarde, né? Não estou tirando a sua razão, mas por outros motivos, só nesse domingo vai ser servido o pão às 7 horas da manhã. Então, às 7 horas da manhã, eu já vou estar com esse pão pronto na mesa, servindo a mim e a todos vocês, né? Mas não se preocupe, porque vai ficar gravado aí. Quando você se levantar, você vai pôr para rodar, você fazendo seu café e ouvindo a palavra de Cristo neste domingo, porque vai ser mais cedo. Eu duvido muito que alguém se levante, se acorde. Vá se acordar, não precisa se levantar, vá se acordar, né, para ouvir a pregação 7 horas da manhã, porque eu tenho um compromisso mais tarde. Então, esse é o meu primeiro recado. E eu tenho um recadinho hoje, um conselho, né? Há um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas como eu sou bom, eu vou dar um conselho, então um conselho para dar, principalmente para os casados. Você que é casado, então me ouça bem o que eu tenho para falar agora neste momento. Mas também serve para o solteiro, né? Também serve para o solteiro. Mas vou direcionar aos casados este conselho. Se prega dentro das igrejas evangélicas por aí que uma pessoa que assiste filmes pornográficos vai para o inferno. Olha, eu lamento te dizer que assistindo filme pornográfico ou não assistindo, você vai para o inferno da mesma maneira, porque o inferno é a cova, do grego Sheol. Então o inferno é a cova, então assistindo ou não, você vai para o inferno. Os crentes e os pastores, infelizmente, puseram isso na cabeça dos crentes, né? Que a pessoa que assiste filme pornográfico vai para o inferno. Não é de Deus, é do Satanás, que vai para o Satanás e vai levar ela para o inferno. Bem, meus amados, então tem alguma coisa que não está certo, alguma coisa errada que não está certo, né? O problema é que eles não explicam, os pastores não só condenam, porque o problema deles é pôr medo no povo. Então, eles pegam, põem medo logo em todo mundo.
pega todo mundo, homem, menino, rapaz, casado, solteiro, pega todo mundo. Mas se você assistir filme pornográfico, você vai para o inferno. Mas para o inferno vai de qualquer forma, porque o inferno é a cova. Então, meus amados, e qual é a razão? O que é que eu quero falar com isso? Você que é casado, você não deve assistir filme pornográfico. Você que é casado, de maneira nenhuma você deve assistir filme pornográfico. Mesmo que você assista com a sua mulher também, mesmo assim, você não pode, você não deve. Não é que você poder, você pode, você só não deve. E eu vou explicar por quê. O filme pornográfico, ele apresenta umas moças lá, umas mulheres muito bonitas. Elas são mulheres escolhidas para aquele trabalho. Então, naquele trabalho, como filme pornográfico, eles procuram as mulheres, meninas, meninos de tipo, como que chama? Como que chama? Essa pessoa que ganha para os concursos. Concurso de beleza, né? Que agora me fugiu a palavra, né? Então, eles escolhem meninas bonitas para ir para esse serviço. Então você, que é homem, casado, você começa a assistir esses filmes com essas mulheres lindas, corporalmente, né? Corporalmente, internamente já está podre. Mas infelizmente, você está assistindo filme pornográfico, você não sente, não dá para você sentir que aquela mulher, dentro dela já está podre, né? Aí, mas você vê, os olhos vê aquele corpo bonito, às vezes uns peitos até duro, porque elas não deixam o cara chupar nos peitos, justamente por conta disso, para não amolecer os peitos. Então, ela não deixa. Então, ela permanece, para o corpo ficar duro, faz ginástica, tudo. Então, tudo permanece duro ali, mas, infelizmente, internamente, já foi, né? Aí o homem casado vê aquele corpo bonito, né? E aí vai para a cama deitar com a mulher e chegar na cama, ele, na mente dele, que a mente já vem poluída do filme, e ele espera encontrar, acha que na cama vai encontrar a mulher daquela bonita. Quando chega na cama, aí não é a mulher que ele assistiu lá no filme, totalmente diferente. Uma mulher que não era tão bonita, até pelas suas lidas da casa, ou trabalhar fora. Ela talvez foi, quando eles casaram, quem sabe, né, a mulher era bonita, mas por conta que o tempo é o professor de tudo, então aquela beleza já não existe mais, aquela beleza naquela mulher. Então, ele com a mente poluída, lá de uma mulher gostosa, bonitona, corpo bonito, ele pensa em encontrar, e a mente quer encontrar, é a mente que quer encontrar aquele corpo na cama, e não vai encontrar. É aonde brocha. É onde até brocha. Por quê? Ele foi para a cama com a mente poluída, de uma mulher bonita, aquela mulher de um corpo muito bonito, os peitos bonitos, né? Mas chegou na cama e ela não estava lá. Era outra mulher que estava lá. E ele broxou, né? Esse é o problema, esse é o pecado que nós falamos, nós pregamos a graça. Nós falamos que isso é uma obra da carne. E quem paga? A própria carne. Porque você se jogou para esse lado, buscando ver mulher pelada nesses filmes pornográficos, né? E aquilo vem para a cama. Então a carne vai pagar, porque sua mente vem na intenção até de encontrar uma coisa bonita na cama, quanto a que você viu lá no filme e não encontrou. É quando brocha.
né? E você às vezes não sabe até porque, sabe porque eu fiquei acho que eu assisti muito, a mente ficou cansada. E amanhã, aí, mas a mente continua naqueles filmes pornográficos. Toda vez que você vai para a cama, vai pensando no filme pornográfico. Mas quando você olha para sua mulher, não é a mulher, talvez não chegue nem perto daquilo que você viu no filme pornográfico. E para o rapaz, o erro do rapaz também é que ele pode, se o cara é solteiro, ele só vai querer casar se for com uma moça tão bonita quanto aquela viu no filme pornográfico. É esse mal que vai fazer para o cara solteiro, né? Para o rapaz solteiro. Então, para o rapaz solteiro, não traz tanto mal, porque isso aí é uma obra da carne. E para Deus, essa carne está morta. Mas o problema é para Deus que ela está morta. Para você, ela está viva, né? E a mente está nela, está nessa carne, a mente está nessa carne. Então vai querer encontrar na cama o que viu no filme e não vai encontrar, e aí dá errado, né? Você entendeu, né? Então é isso, meus amados, que eu queria compartilhar com você nessa noite, antes de nós ler o hino. Então pega a sua harpa cristã, vamos ler o hino de 139, né? Primeiro vamos passar um pedacinho das emoções, porque toda música tem que ter instrumentos, né, para dar emoções. Porque as emoções vêm da letra, vêm do instrumento, né? Vem mais do instrumento. Então, vamos ouvir um pouco da parte instrumental, as emoções, depois nós ler isso aqui. E as emoções é assim, ó. Tá vendo? Vamos? Essas as emoções deste hino, né? Vamos ler o hino, acompanhe comigo. O título, já começou no título, porque o título era para ter aqui, ó, Cristo, meu eterno Redentor. Cristo, meu eterno Redentor. Eu não canso de falar que Jesus de Nazaré, ele só veio pagar a conta. Mas depois da conta, tem que ter alguém para pagar o nome lá da conta, do caderno, né? Ele só pagou o preço, mas alguém teve que apagar o nome. E não foi Jesus de Nazaré que apagou, foi o Cristo ressuscitado que apagou. Então, só o título já está errado, né? Teria que estar o nome Cristo. Cristo, meu Redentor, meu eterno Redentor. Aí vem o primeiro verso. Já o Filho de Deus é descido do céu. Agora aí nós vamos ter que trabalhar um pouco, né? Já, presta atenção, né? O Filho de Deus é descido do céu. Então, quantos deuses há? Porque a Bíblia diz que só tem um. Ele é o Deus de sempre, o que criou o mundo sempre foi Deus. Só tem um Deus. É o que criou os céus e a terra e tudo que neles há, né? Esse é o Deus. Não existe outro Deus. Então, se o Jesus de Nazaré, que era o Filho, era Deus, e o Pai ficou aonde? Deixou de ser Deus? Não deixou. Então, filho é filho, né? Meu filho, eu já falei sobre isso. Meu filho, ele nunca vai poder ser eu. Ele pode me representar em algum lugar que se eu mandar ele me representar lá, ele vai me representar. Mas como filho, como eu, não. Ninguém nunca pode ser eu. Meu filho nunca pode ser eu. Nunca vai poder, nem pode. É filho é filho, né? Então tá aqui, ó.
problema é que eles escrevem certo, mas interpreta errado. Escreve certo, interpreta errado. E tem outras coisas que eles escrevem errado e interpretam errado também. Né? Então tá aqui. Se Jesus, que era o Filho, desceu do céu, mas nós sabemos, nós que pregamos graça, pregamos a graça de Cristo, nós sabemos que quem desceu do céu foi o Espírito, porque no céu não tem carne. Foi o Espírito que desceu do céu. Não foi carne, a carne foi feita em Maria. Então a carne, ela não desceu do céu. Ela foi feita em Maria. Foi criada em Maria. Né? Maria que criou a carne, não desceu do céu. Quem desceu do céu foi o Espírito. Então, vai ver outra parte aqui do verso. Ou obra perfeita, presta atenção. Eles escrevem, mas não vive o que escreve. Não sabe o que escreve. Não sabe o que canta. Não vive o que escreve. A obra perfeita, olha aqui, ó. A obra perfeita na cruz consumou. Consumou, o que quer dizer a palavra consumou? Que quando lá na cruz ele abriu um braço para um lado, um braço para outro e disse: está consumado. Na linguagem grega lá está tetelestai, né? Está consumado, ou seja, acabou. A obra foi feita, a obra terminou. E você está me entendendo? Você está no mesmo entendimento meu? Se não, você não está, eu vou ler de novo essa parte. A obra perfeita. A obra perfeita na cruz consumou. Então, se ele consumou a obra perfeita na cruz, que obra se faz hoje por aí? É que eu faço a obra de Deus, eu faço a obra de Deus para ali, eu faço a obra de Deus para lá, eu faço a obra de Deus para lá. Que obra? Se aqui está escrito, eles mesmos escreveram, né? A obra consumada, a obra perfeita e consumada. Então, se tem alguém fazendo obra por aí, me ajude aí. Se tem alguém fazendo obra por aí, aqui está perfeito, foi perfeita a obra? Não foi. Consumou, está consumado? Não está. Se tem alguém fazendo obra, a obra não foi consumada. Ele mentiu quando falou isso. Me ajuda aí. É verdade ou não é verdade? Se tem alguém fazendo obra, ele mentiu quando abriu um braço para um lado, um braço para outro e falou tetelestai, né? Está consumado. Foi feita a obra. Acabou a obra. Vem a outra parte do verso ainda. E ali sua carne rasgada, qual o véu, né? A carne foi rasgada qual o véu, igual o véu do tempo que rasgou, né? Até aí nós podemos compreender, né? Até aí nós compreendemos. Igual o véu. Vivo caminho para o céu nos consagrou. Vivo caminho. Então o caminho antes da cruz era um caminho morto. Você está entendendo? Antes da cruz era um caminho morto. Na cruz ele consagrou vivo caminho. Qual é esse vivo caminho? No caminho morto tinha a casa do Pai, né? Que era o templo lá, o povo ia orar 9 horas da manhã, não sei quantas horas, né? De tarde, fazia Páscoa, né? Lá no templo, fazia sacrifício. Então lá era a casa do Pai, morta. Se é física, é morta. Se é de pedra, é morta. Então, meus amados, vivo caminho para o céu nos consagrou. Então esse vivo caminho somos nós. Nós somos a casa de Deus. Então o caminho hoje, ele é vivo.
Por que nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja de Deus? Né? Nós somos a casa, nós somos o templo de Deus. Porque nós somos essas pedras vivas. Então, o templo de Deus, a casa de Deus, nesse novo pacto, ela é construída de pedras vivas, que somos nós, somos eu, é você. Nós somos as pedras da casa de Deus. Então, e nessa casa, nós juntos, hoje, né, que agora é espiritual, aonde Ele mora. Onde Deus mora. Mora no céu e mora em nós. Pela sua grandeza, Ele mora no céu e mora em nós. Né? Como está escrito, se não me engano, em Eclesiastes, ou em Provérbio, que diz que o céu é o trono dele, a terra é o estrado de seus pés. Aí vem o coro, Jesus é meu eterno Redentor, que é o mesmo título, né? Por seu sangue já remido estou. Está ou não está? Bem, se está, não precisa buscar. Já está feito. Já está feito. Né? Se está, está. Agora, se não está, tem que ir lá buscar. Então, ele escreve as coisas, não entende o que escreve, não vive o que escreve. Né? Aí quando a gente reclama que a gente é ateu, a gente é herege, é isso, é saci pererê, tudo. Quando a gente mostra os erros deles. Aí a outra parte ainda aqui. Deu-me paz, poder consolador. Deu-me paz, poder consolador. Deu ou não deu? Deu o Espírito dele que hoje está em nós. O Espírito Santo que está em mim está em você. Então o Espírito Santo, para quem o tem, presta atenção, para quem o tem ele, é paz, é consolador. Para quem tem, agora para quem não tem. Aí, vivo contente, né? Vivo contente, pois ele me amou. Até aí tudo bem. Vem ao segundo verso. Por Adão, ou voltaram lá atrás. Porque segundo a graça de Cristo, o outro pacto acabou. É que o povo não entende. O pacto acabou, então nós não podemos voltar atrás. Né? Foi o que está escrito agora, não me lembro bem, mas é no Evangelho. Que está escrito que Paulo, sei que foi Paulo que escreveu, né? Diz que Deus não se compraze naquele que volta atrás. Deus não se compraze naquele que volta atrás. Então, voltaram aqui em Adão, voltaram no pacto atrás. Ó, essa aqui é uma aberração, essa parte aqui. Ó. Por Adão, o pecado no mundo entrou. Né? O dito, a palavra, ela está certa, mas só que ficou para trás. Acabou isso aqui. O pecado reinou até Cristo, até Moisés. Né? Tem uma parte da Bíblia que diz isso. Eu não sei se é até Moisés que fala lá. Reinou de Adão até Jesus. Reinou. Cara, a lei reinou. Até Cristo mesmo. Né? O pecado reinou de Adão até Cristo. Cristo veio, acabou com a lei, acabou o pecado. Então não reina mais. Então, segundo o Evangelho de Cristo, nós não podemos retroceder. Né? Deus não se compraz naquele que retrocede. Então eles aqui estão retrocedendo. Voltarem a Adão. Né? Voltarem a Adão. A outra parte aqui. Ninguém dessa lei. Ó, voltaram até na lei. Eles, de uma certa forma, eles entendem, escrevem, mas não vive o que escreve, não entende o que escreve, né? É igual Chico Xavier. Ninguém dessa lei se podia libertar. Então, ninguém dela se podia libertar. Se Cristo não viesse libertar, né? Ninguém tinha se libertado. Mas só que isso aqui não está falando de nós gentios. Nós gentios não tínhamos lei. Não tínhamos lei. Eram os judeus
e tinha que se libertar. Mas o Filho do Homem por nós triunfou. Por nós quem? Você é um judeu? Se você canta esse hino, canta essa parte aqui, você tem que ser um judeu. Porque quem triunfou ele triunfou pelos judeus. Os gentios foram alcançados pela palavra, pelo evangelho, pregado por Paulo, né? Só tenha paciência um pouco, porque na época lá, quando Jesus ressuscitou, que escolheu Pedro, Tiago e João como os principais apóstolos, né? Os outros eram companhia, mas os principais eram Pedro, Tiago e João, os principais apóstolos. Então, quando ele ressuscitou no seu corpo ainda, por isso que era Jesus de Nazaré, no seu corpo, ele escolheu Pedro, Tiago e João para pregar o que? A lei para os judeus, né? Para os judeus. Pregando o quê? O que é que ele mandou? O que é que Jesus de Nazaré mandou pregar para os judeus? De avisar que Pedro e Tiago e João pregassem para os contemporâneos deles que o reino do céu estava próximo. Então essa era a mensagem, e era algumas coisas bem importantes para se pôr aqui, alinhar isso aqui. O Jesus de Nazaré, no seu corpo, mesmo morto, mas ressuscitou no seu corpo, né? Que apareceu para Pedro, Tiago e João, que mandou eles pregar a lei, que não existia evangelho ainda. Mandou pregar a lei, que o evangelho não existia ainda neste momento. Mandou eles pregar o quê? O reino de Deus para os conterrâneos deles. O reino de Deus estava próximo. E também mandou pregar o quê? Juízo, vingança, ia ter julgamento. O reino estava próximo e só ia poder se apossar desse reino quem passasse pelo julgamento. Isso era o que Pedro, Tiago e João pregavam. E Paulo? Paulo já não foi Jesus de Nazaré ressuscitado que encontrou com ele, né? Só, meus amados, é uma coisa muito... Quando você entra neste assunto, você vê que no mesmo dia, isso foi no mesmo dia que ele estava reunido lá em Damasco, Pedro, Tiago, João, a igreja lá, os discípulos todos estavam reunidos lá numa casa, né? Mas primeiro o Cristo ressuscitado, que Paulo não viu Jesus, não viu o corpo, foi só uma luz brilhante, uma luz inacessante, né? Paulo viu, então Paulo não viu Jesus, era o próprio Cristo mesmo, né? Então para Paulo ele mandou pregar o que para os gentios? Liberdade, né? Que os gentios não se incomodassem com aquilo que Pedro e Tiago estavam pregando para os judeus. Os gentios não se preocupassem que eles não iam passar por aquilo. Era o que Paulo pregava, né? Aos gentios: vocês calma, vocês não vão passar por julgamento, vocês já foram absorvidos, vocês não têm mais julgamento. Essa era a pregação de Paulo. E essa pregação, Pedro e Tiago já não podiam pregar. Era só Paulo. Até dá para se entender, né? Não está escrito na Bíblia que foi por causa disso, né? Mas Paulo, mesmo sendo judeu, ele tinha dupla cidadania. Paulo tinha dupla cidadania, era judeu e tinha como cidadania também romana, Roma. Então Paulo tinha duas cidadanias. Então talvez tenha sido por isso que Paulo pudesse entender melhor o que Cristo queria que ele pregasse para os gentios, né? Liberdade, julgamento, que eles já tinham sido absorvidos, eles não iam passar por julgamento. Essa era a pregação de Paulo. Então era uma pregação. E outra coisa, duas coisas. Pedro e João e Tiago mandou pregar que o reino de Deus estava próximo, não tinha chegado ainda, e mandou pregar julgamento para Paulo.
Ele mandou pregar. Já o Cristo ressuscitado, a luz inacessante, não foi Jesus de Nazaré, mandou pregar que eles não iam passar por julgamento, eles já tinham sido absorvidos, né? E mandou dizer também que eles, os gentios, já estavam no reino de Deus. O reino de Deus já, você vê, para os judeus mandou dizer que o reino estava próximo, não tinha chegado ainda. Para os gentios, mandou Paulo pregar que já estava, já tinha chegado o reino de Deus. Essa diferença que tem da graça para o evangelho, né? Essa diferença aí, que o povo, os crentes não entendem nunca. Enquanto forem crentes, não entendem. Você quer entender? Você não vai deixar de ser crente. Para os filhos, o homem por nós triunfou. Neles podemos do mal ressuscitar, que o mal era a prisão na cova, antes ficava, né? Hoje não fica mais. Verso 3, do inferno, olha só, do inferno que paga a nos maus há de dar. Se eu explicar um pouco para você, que é meio enrolada a frase aqui. Do inferno a paga, né, podia dar para aqueles mal, ia ser dado para aqueles mal. Isso não tem na cruz, não tem no Evangelho, não tem na Bíblia, né? Que do inferno, o inferno, eu falei no começo, o inferno é a cova, todo mundo vai para a cova. O inferno do grego, Sheol, é cova, né? Todo mundo vai para a cova, ninguém vai escapar dela. E feliz daquele que não escapar. Porque se não escapar, quer dizer o quê? Que ele foi comido por um animal, morreu afogado no mar e não acharam, foi comido pelas baleias, tudo isso aí. Foi queimado, né? Então, se foi queimado, não tem como ir para o inferno. Se morreu no mar e os peixes comeram, também não tem como ir para o inferno. Então, feliz daquele que for para o inferno. De modo do medo da morte, né, que a morte prendia o espírito na cova, né, era o inferno, era na cova, ficava preso na cova, que eles chamam de inferno. Do medo da morte, esse dardo cruel, que era uma crueldade, a carne morreu, tombou e o espírito teve que ficar junto dela lá na cova. É cruel. Do abismo, né, que a cova é chão debaixo da terra, debaixo da face da terra, do abismo eterno te pôde salvar. Lógico, quantos milhões de anos, quantos milhares e milhares de anos o povo que morria a gente ficava o quê? Preso, esperando o quê? O julgamento, que aconteceu no ano 70, né? E ficava no abismo, debaixo da cova, no abismo, debaixo do chão, né? Eterno, pôde salvar. Só Jesus Cristo, que podia ter, a palavra está certa aqui, tinha que ser Cristo Jesus, mas deixa para lá. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Aí tem um verso 4 ainda, vamos ler. Bem alegre, buscamos a pátria de amor. Não tem como buscar a pátria, porque o Espírito que vai voltar para o céu, como eu já falei, é o Espírito. Ele veio do céu com a garantia de voltar. Então não tem como buscar. Não tem como. Quem está buscando isso está buscando em vão. Porque quem vai voltar para o céu é o Espírito. O Espírito já vem com essa garantia de voltar. O qual Deus no céu para nós preparou. E a preparou, se ela estava lá, ficou lá a morada. Se ele veio do céu, a morada dele está lá. Não tem como preparar. Aí a veio do céu, está lá, né? O preparou é essa, a volta dele. É isso sim que Deus preparou. Você vai lá, mas está preparada, está garantida a sua volta. Infelizmente os crentes não entendem nada. Onde sempre veremos o nosso Senhor, essa frase está certa, né? Onde sempre veremos o nosso Senhor. Cristo, olha, agora aqui ele já pudera para o céu. Tá vendo que ele faz é que você sabe aquela pessoa que cheirou coca, aquela forte mesmo, que fica doidão, diz que tá saindo um aí, tem até uma cocaína, um tipo de cocaína que deixa doidão na hora. É igual, é com que eu comparo aqui.
Não fica doidão, ó. Sabe aquele boneco do posto que fica todo. É igual os crentes, principalmente quem escreveu isso aqui, ó. Não sabe o que está escrevendo. Uma hora ele vira, outra hora desvira. Lá ele falou Jesus, aqui ele está falando Cristo Jesus. Eles não sabem que é dois. O Jesus era o carne e Cristo o Espírito que estava nele. Que do mal nos libertou. Então tá aí, meu amado, mais um hino denunciado. Para que você não fique cantando essas heresias, achando que está adorando a Deus. Amém? Pois até o nosso próximo encontro. Se quiser, você que quer acompanhar junto comigo a pregação domingo agora, só domingo agora, vai ser 7 horas da manhã. Amém? E até o próximo encontro. Graça eterna a todos, que todos seja cheio de bênção pelo poder do Evangelho de Cristo. Amém?